Olá, galerinha! Vamos agora para a nossa aula de história. Então, peguem aí o livro de história nas páginas 11 e 12. Hoje o assunto, os seres humanos vieram da África, tá? Então, aqui nós temos esse assunto, tá? Continuando aquele assunto da semana passada, que foi a formação dos primeiros povos, tá? Então, aqui eu vou ler, né, esse texto para vocês, que é um texto aqui informativo sobre os seres humanos vieram da África, e em cada parágrafo eu vou dar uma paradinha para explicar. Vamos lá? Na leitura junto comigo? Os seres humanos vieram da África. Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, há 193 países no mundo atualmente. Alguns desses países são muito grandes, como a Rússia, e outros são menores, como a Croácia. Em alguns países, a população fala muitas línguas, como ocorre no Níger. Em outros, há uma língua que predomina, como o Brasil. Assim como os países também, são muitos os povos no mundo. Um povo pode viver somente em um país ou espalhado pelo território de dois ou até mais países, como os curdos, povo espalhado por Turquia, Irã, Iraque e Síria. Na China, por exemplo, vivem vários povos, mas todos eles têm a nacionalidade chinesa. Olha, vamos aqui colocar uma observação aqui nesse primeiro parágrafo. O que tem mais de interessante aqui? Então, Organização das Nações Unidas, a ONU, né? Então, a ONU ela fez essa estatística incrível aqui e colocou que nós temos 193 países no mundo, né? Então, na atualidade. Então, aqui você já sabe quantos países que nós temos aí no mundo, segundo a ONU. Temos também outra observação interessante que temos aqui, países que são muito grandes, aí nós já sabemos que é a Rússia, e já menores, que é a Croácia, tá? Agora, mais interessante ainda, né? Lá no Níger, a população, ela fala, tá? Lá nesse país, fala até 10 línguas, né? Que fala aqui, ó, em alguns países, né? A população fala muitas línguas. Então, lá, gente, são mais ou menos 10 línguas diferentes. Então, imagina só, tá? Um país com 10 línguas diferentes, tá? Então, agora aqui no Brasil, nós só temos uma, né? Que é a língua portuguesa, que nós falamos aqui em todos os estados. Só o que diferencia aqui é o sotaque, né? O modo de falar. Mas a língua aí é a mesma que a língua portuguesa. Agora, aqui nesse segundo parágrafo, né, ele fala o seguinte, ele fala que os povos, né, tem vários povos no mundo. Então, tem povos, né, que eles podem estar espalhados até em 2 ou até 3 países, como os curdos, né, que são esse pessoal aqui, ó, dessa imagem, né, que eles estão festejando aí o início da primavera, que eles estão espalhados na Turquia, no Irã, no Iraque e na Síria. Agora, lá na China, por exemplo, vivem vários povos, mas todos eles têm que ter a nacionalidade chinesa, tá bom? Vamos continuar. Muitas pessoas saem do país em que nasceram e migram para outro. Nesse novo lugar, geralmente conhecem uma nova cultura, aprendem nova língua e convivem com outro povo. Elas também podem adquirir a nacionalidade do novo país, como muitos estrangeiros que vieram morar no Brasil e que hoje possuem a nacionalidade brasileira. Bom, agora aqui é muito interessante, gente, olha só. Aqui essa palavra migram, né? Migram. Esse migram aqui sai de um lugar para o outro. No caso aqui ele está falando de país, né? Quando uma pessoa sai de um país para morar em outro país. Então, ele vai o quê? Ele vai adquirir uma nova cultura, uma nova tradição, um novo jeito de viver e de falar também, porque ele vai aprender as tradições, né, desse país, ele vai aprender uma outra língua, né, e vai conviver com o povo. E também eles podem ter o quê? Como diz aqui, a nacionalidade. Então, o que é a nacionalidade, gente? A nacionalidade
É quando uma pessoa realmente define, eu vou morar aqui definitivamente, eu vou comprar uma casa aqui, eu vou ter família aqui, o meu trabalho vai ser aqui, a minha vida todinha vai ser aqui. Se eu quiser ir para o país onde eu nasci, eu vou só visitar e volto logo, né? Então, essa nacionalidade quer dizer isso, né? Que ele vai votar lá, que ele vai cumprir todas as regras desse país, né? E viver para sempre lá, tá bom? Então, aí está a explicação da página 11. E na página 11, no seu livro, temos a primeira questão, que é o seguinte: podemos dizer que há somente um povo no Brasil? Por quê? Então, você vai pensar, né? Será que só tem um povo aqui no Brasil? Então, você vai pensar e você vai responder. Você vai responder sim ou não e vai dizer que povos são esse, que povo é esse, tá bom? Segunda questão. Você conhece alguém que deixou o Brasil para morar em outro país? Você conhece algum vizinho, algum parente, algum conhecido? Então, algum artista, né? Pode ser qualquer pessoa aí do seu conhecimento, tá certo? Então, aí são essas duas questões aí que você vai responder no livro, não é para copiar no caderno, é para responder no livro, que vai ser na página 11. Agora vamos para a página 12. Embora a divisão do mundo em países seja familiar, para a maior parte das pessoas do planeta, é um acontecimento recente na história da humanidade. Por milhares de anos, os países não existiram. Especialistas afirmam que os primeiros seres humanos surgiram há cerca de 200 mil anos na África. Eles não tinham território fixo e se mudavam constantemente, ou seja, eram nômades. Esses povos viviam da caça, da pesca e da coleta de vegetais. Partiam para novas terras em busca de alimentos ou de segurança quando eram ameaçados por outros grupos humanos. Fabricavam instrumentos com materiais retirados da natureza e os usavam para caçar, preparar comida, coletar produtos e lutar contra os inimigos. Moravam em cavernas e em moradias feitas de peles de palha, de madeira, entre outros. Então, aqui, gente, nós falamos na aula passada sobre os nômades. Quem seguiu a aula passada, quem assistiu bem direitinho, prestou atenção que eu iniciei na aula passada falando sobre os nômades, aqueles povos que exploravam as terras, né? E partiam quando estava tudo explorado, que não tinha mais nada, eles iam procurar outras terras, tá? E assim passaram vários e vários anos assim, né? Vários e muitos, muitos anos, né? Então, depois que eles conheceram, descobriram a agricultura, aí sim, eles ficavam num lugar fixo, né? Eles conseguiram ficar nos lugares fixos, aí teve as comunidades, aí depois as aldeias, depois as cidades, que foi a formação das cidades, e também a evolução da agricultura. Mas aqui fala sobre os nômades, tá? E nas questões, né, temos aqui alguma coisa que vocês têm que falar sobre os nômades também. Olha só. A primeira questão, nós temos o seguinte: com a ajuda do seu professor e de seus colegas, pesquise sobre o modo de vida de outros povos nômades da atualidade. Depois conversem sobre as principais descobertas. Então, aqui eu quero que você fale, né, um pouquinho sobre esses nômades. Aí, aqui, como fala que com a ajuda da professora, então eu vou dar uma ajudinha, eu vou dar a dica da profa. Olha só aqui, ó, a dica da profa, tá? Então, aqui os povos nômades, né, da atualidade, nós temos aqui quem? Vocês podem pesquisar sobre os ciganos, né? Quem já ouviu falar sobre os ciganos, né? Os ciganos, eles são nômades, tá? Eles vivem de um lugar para o outro, mas eles têm aí uma forma de vida bem interessante que é importante você dar uma verificada. Não precisa escrever muito, não. Só algumas coisas, tá bom? Ou os beduínos, né? Ou os beduínos também é muito interessante. Inclusive, até já passou um documentário na televisão sobre os beduínos, tá? Então, gente, aqui é a minha dica para essa primeira questão. Ou você fala sobre os ciganos ou sobre os beduínos. Segunda questão.
Quais atividades realizadas pelos primeiros povos nômades ainda são feitas em nossos dias, né? Então aqui você vai pensar aí sobre as atividades aí dos nômades, né? Você pode dar uma olhadinha aqui no texto, tá? E vai verificar aí se ainda fazem, né, essa mesma prática aí, como se fosse os nômades em nossos dias, né? Se nos nossos dias ainda tem nômades que fazem aí essas atividades que estão colocadas aí na página 12, tá bom? Então, gente, aqui é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero também que vocês tenham compreendido, tá bom? Tá fácil, não tá difícil, são apenas 4 questões, né? 2 da página 11 e 2 da página 12, que vocês vão fazer aí no livro mesmo que dá para fazer, tá certo? Depois que vocês fizerem, vocês tiram aquela foto show e manda aí para o meu número privado para que eu possa verificar. Então, no mais, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, um grande beijo.